Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, diante de tudo que aconteceu nessa nosso dia 7, né? Nós devemos ainda continuar o conteúdo, né? E a não ser para a turma de elétrica, né, no qual esse conteúdo vai ser pós-N2, né? Vai ser, no caso, pós-N2 na questão lá no dia 21, né? Para a computação vai ser agora dia 14, né? Pessoal, estou trazendo aqui então algumas explicações sobre a função polinomial do segundo grau. Opa, segundo graus não, né? Segundo grau, né? Um errinho aqui. Segundo grau, muito bem, tá? Na qual, né, está sendo baseada no livro base, né? No livro texto que vocês têm ali da disciplina, tá? Então vamos dar uma comentada sobre os principais aspectos da função do segundo grau. Vou estar utilizando o GeoGebra para fazer algumas correlações com vocês e espero que esse conteúdo ajude aí ao entendimento desse tipo de função, tá? Então, pessoal, iniciando, né, o que é uma função do segundo grau? Tá? Ou uma função de uma variável, né, uma função polinomial de segundo grau, ou quadrática, ou mesmo parabólica. Tá? Ela é uma função que ela apresenta domínio real e gera um valor também no conjunto dos números reais. Tá? E ela é dada da seguinte forma, né? F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Importante relacionarmos. A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, b é o coeficiente que acompanha a variável x e c é chamado de termo independente. Né? Por que ele é termo independente? Porque ele não apresenta variação, né? Enquanto que os dois outros coeficientes apresentam variação em relação ao valor que x assume, né? O C não, ele é sempre uma constante que está sendo acrescentada ou subtraída desta operação matemática. Tá? Uma outra característica é que o A ele tem que ser diferente de zero, né? Ele nunca vai ser zero, porque caso isso acontecesse, esse termo de segundo grau ele desapareceria e a gente chegaria numa função, então, do primeiro grau. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui nas características, né, e também na questão do gráfico desse tipo de função. A gente viu que a função polinomial do primeiro grau, ela gera uma reta, né, o gráfico dela é uma reta, ela é chamada de função linear. Né? A do segundo grau, ela já é uma função não linear e o seu gráfico característico é uma parábola. Tá? Bom, temos aqui então a função 3x ao quadrado menos 4x menos 5 oitavos, tá? Lembrando, quem é o A? O A é 3, que é o coeficiente que está em relação ao x ao quadrado, menos 4 é o coeficiente em relação a x, e o termo independente C é o menos 5 oitavos. Perfeito? Menos 5 oitavos que daria aí, se a gente fosse trabalhar com os valores decimais, né, algo em torno de 0,625, tá? O que eu vou estar fazendo, tá, pessoal? Para a gente olhar para essa função. Eu vou construir o gráfico dela, porque através dele a gente vai escrever algumas relações, né, que serão apresentadas posteriormente, mas eu quero que vocês notem, né, o que vai acontecer. Então eu vou aqui no nosso GeoGebra, né, calculadora gráfica, e vou digitar a nossa f de x. Então f, abre parênteses, de x, uma função de variável x, vai ser igual a 3x elevado ao quadrado menos 4, note que ele já começou a formar uma parábola para a gente, né? X menos 5 dividido por 8, 5 oitavos, e ele gerou para nós, então, o nosso gráfico característico. Tá? O que eu gostaria de mostrar para vocês? Note que esta parábola, tá? Ela é uma parábola que tem a sua flexão, né? O que é a sua flexão? A flexão dessa parábola, ela é dada, né? A flexão dessa parábola é voltada para cima, né? Ela está sendo aplicada para cima nessa relação. Por que isso aqui não está funcionando? Caneta, pronto. Né? Ela está sendo voltada para cima, né? Ela está flexionada para cima, ou seja, a concavidade dela é voltada para cima, então em relação ao eixo Y,
né? E aqui nós temos o nosso eixo x, certo? Importante a gente conceituar isso. Outras características que são importantes, né, para que eu traga para vocês aqui também. Tá? Note que essa parábola ela cruza o eixo x em dois pontos, que é este pontinho aqui e este pontinho aqui. Tá? O que é interessante desses dois pontos? Lembra da equação do segundo grau, né, onde que as raízes ou os zeros da nossa função, né, ou zeros, soluções da equação, né? Então, onde essa parábola ela cruza esses dois esse eixo x, são chamados de raízes, né? Então aqui nós temos as raízes da nossa equação, tá? Ou da nossa função, que seria o x1, primeira raiz, e o x2, a nossa segunda raiz, tá? Por quê? São os valores que fazem com que a nossa função, vou colocar aqui, y igual a 3x ao quadrado menos 4x menos 5 oitavos, né? Ela se torne zero, tá? Então, estes valores fazem com que essa expressão ela zere, ou seja, o y vai ser zero, tá? Por isso que é chamado de raízes, tá? Outro ponto interessante é este pontinho aqui. Este ponto, né, ele é chamado de intercepto y. Professor, por que intercepto y? Né? É onde a nossa parábola ela cruza o eixo y, o eixo vertical. E qual que é a característica interessante deste ponto? Ele é exatamente o valor do nosso termo independente, ou seja, este c, né, o c desse valor, né, o valorzinho desse y, é igual a menos 5 oitavos. Tá? É exatamente onde ela cruza o eixo y. Então, o termo independente é sempre onde ocorre essa intersecção. Tá? E nós temos mais um ponto, né? O terceiro ponto. Né? Então, as raízes, a concavidade é uma relação interessante, o intercepto, tá? Y e este ponto aqui. Tá? Este ponto ele é chamado de vértice. Tá? Por que vértice? Note que a gente sempre analisa um gráfico, tá, gente? Da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Porque é a questão normal, né? Ou o sentido normal da reta numérica, né? Dos menores para os maiores, né? Então, conforme o valor de x ele está aumentando, a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, note que esta curvatura, que é a nossa parábola, ela apresenta uma relação de decaimento. Ela está decrescendo, os valores de y dela estão diminuindo, até que eles chegam neste ponto, que seria um ponto limite. Né? O que seria esse ponto limite? A partir deste ponto, vai ocorrer uma mudança do comportamento dessa função. Né? Ela vai deixar de decair e passar a crescer. Tá? Então, ocorre uma mudança do comportamento de decaimento para crescimento. Tá? Então, esse ponto ele é chamado de vértice. Tá? Então, o vértice ele muda o comportamento da função. A mesma coisa aconteceria, tá? No caso contrário, ela poderia estar crescendo, certo? E depois ela passa a estar decrescendo, tá? Crescimento, depois decaimento. E esse ponto é exatamente o vértice. Esse vértice, vocês vão percebendo que neste caso aqui, ele poderia ser chamado de ponto mínimo, tá? Por que ponto mínimo, né? Porque é o menor valor que a função vai poder subir, né? Se eu passar uma retinha aqui, ó, note que todo o valor da função está acima dele. Então ele é o menor valor que essa função pode assumir, neste caso aqui sendo o menos 2, né? O menos 2 é o menor valor que ela possa assumir, tá? Então isso aqui são algumas características desta função, né? Ela sempre vai ter um comportamento muito próximo deste comportamento, tá? Logo, logo a gente vai ver como que a gente calcula esses vértices, né? Calcula essas raízes, tá?
Vamos pegar agora como exemplo, deixa eu só, tá vendo que eu fiz vários traços aqui, né? Eu vou abrir aqui um novo para a gente, antes disso, né? Eu vou salvar essa imagem para nós podermos, o que eu tirei aqui? Não, quero os eixos, né? Vou salvar essa imagem na apresentação, tirar um print. Pronto, né? Vamos colocar aqui para ajudá-los até mesmo depois, né? Eu deixo disponível aqui para vocês, tá? E vamos para a nossa segunda função, que eu quero apresentar algo interessante também, né? Então nós temos agora uma nova segunda função, que é a menos 5x menos 2yx ao quadrado mais 4. Então tomem cuidado, tá, pessoal? O a é menos 2, não é o primeiro valor que aparece aqui. O a, coeficiente a, é o valor que acompanha o x ao quadrado, tá? Então é menos 2. O b é menos 5, que acompanha o x, e o nosso termo independente, que é o c, ele é 4. Perfeito? Vamos aqui, deixa eu só marcar essa nossa função, menos 2x ao quadrado, menos 5x mais 4. Tá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico dessa função. Então eu vou vir aqui, eu vou clicar em novo, limpar tudo. Cadê? Não quero compartilhar, tá aqui. Limpar tudo. Não gravar. Né? Então vamos dar entrada na nossa função nova, né? F de x, no caso agora é uma g de x, né? Vou colocar g de x igual a menos 2x ao quadrado menos 5x mais 4. Tá? Então nós temos esta função. Tá? Olha que interessante, né? Esta função, em comparação à outra, ela teve uma mudança, né? Nós temos que, para esta função, a concavidade, né, a flexão dessa curva, ela está voltada para baixo. Tá? E por que isso aconteceu? Né? O que nós temos diferente dessa em relação à outra? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Note que o A dela é negativo, né? Enquanto que o A da outra era positivo. Então o valor de A, né, o coeficiente A, ele representa essa flexão. Então neste caso, como o A ele é menor que zero, ou seja, um valor negativo, a flexão voltou-se para baixo. E se o A ele é voltado para cima, né, o A ele é um valor positivo, o A ele é maior que zero, nós teríamos uma flexão voltada para cima. Então essa é uma relação importante, tá? Outras características como que a gente pode ver, né? Vou usar aqui algumas outras ferramentas, por exemplo, intersecção entre objetos, tá? Vou selecionar a parábola e selecionar o eixo X, tá? Note que ele marcou aqui 2 pontos, né? O que são esses 2 pontos? São as raízes, né? Então eu vou aqui na nossa caneta, vou marcar, esse cara é o nosso x1, nossa primeira raiz, onde ela intercepta o eixo x. Esta daqui é a nossa x2, nossa segunda raiz, tá? O GeoGebra ele marca, então, os valores onde que isso acontece. Então, para A, né, a nossa primeira raiz é menos 3,14 aproximadamente, e a segunda raiz aproximadamente 0,64. Tá? Então, ele mostra esses valores para nós. Tá? Segunda característica, tá, que a gente vai poder observar aqui. O vértice, né? No vértice não, né? O termo independente. Então, note que a nossa função, ela está cruzando o eixo Y. Então, vou selecionar aqui o eixo Y neste pontinho aqui. Este pontinho, então, é quem? O nosso intercepto Y, né? É o intercepto. Qual é o valor do intercepto Y? Né? Ele é 4 neste caso, que é exatamente igual a quem? Ao termo independente C. Vamos lá dar uma olhada. Ó.
nossa função, o c dela é 4, ela intercepta exatamente no 4, ó, 0 para x, 4 para y. Tá? A outra relação que nós temos é exatamente do vértice. Note que o vértice dela está localizado neste ponto mais alto, tá? Então, logo, ele é chamado de ponto de máximo. Né? Por que ele é o ponto de máximo? Porque ele é o maior valor que essa função ela vai poder atingir. Note que se eu passar uma reta sobre ele, todos os valores da função estarão abaixo. Né? Então ele é o maior valor. Então, concavidade voltada para baixo, ponto de máximo. Concavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Tá? São algumas relações que a gente pode estar construindo aí, observando essas relações. Né? Algo também que eu gostaria de comentar, que eu não comentei na outra, né, é a questão da localidade desse vértice. Se eu passar aqui uma reta, né, simétrica, conseguir fazer, note que esse ponto de máximo, ele ocorre exatamente no meio entre as duas raízes. Tá? Ele é o ponto médio, chamado de x do vértice. Ele é o ponto médio. Ponto médio de quem? Das duas raízes. É interessante que ele pode ser obtido, uma forma de obtê-lo, né? Esse x do vértice, a gente vai ver que existe outra, mais fácil, mas ele pode ser obtido por x1 mais x2 dividido por 2, tá? Porque ele é o ponto do meio, no ponto médio, né? Ele divide essa parábola exatamente ao meio, gerando uma certa simetria. O que é simetria? O eixo de simetria é onde que a gente divide essa parábola em duas partes exatamente iguais, né? Como se uma fosse espelho da outra. Tá? Então, algumas outras relações. Deixa eu tirar um print aqui. Opa. Deixa eu cancelar. Deixa eu só tirar um pouquinho o zoom. Aqui já tá bom. E inserir aqui também, para depois deixar para vocês como nota. Tá? E nós teremos mais uma, tá? Para a gente olhar, que é a 20x ao quadrado, ou seja, o A é 20, o B é 0, o C é 0. Note que o A sendo 20, ele é positivo, então a gente vai ter concavidade para cima, perfeito? E nós vamos ter ponto de mínimo, tá? Só para a gente guardar aqui. Deixa eu limpar tudo, não quero gravar, tá? Então eu vou colocar aqui, só por critério, ela é uma H de x, né? Então H de x vai ser igual, h de x vai ser igual a 20x elevado ao quadrado. Nós temos esta função, ou essa curva. Note que o A é um valor grande, né, 20, então ela está mais estreita. Isso também tem a relação. Eu vou mudar aqui para vocês rapidamente. Ó. Vou colocar aqui uma outra f, muito parecida com ela, que eu vou colocar 10x ao quadrado. Olha lá o que aconteceu, né? Com 10x ao quadrado ela ficou mais espalhada. Vamos colocar uma g de x para a gente realizar uma comparação. Né? Vou colocar aqui 5x ao quadrado. Note que ela ficou mais espalhada ainda. Se eu colocar uma k de x, uma k em função de x, igual a x ao quadrado. Tá? Então note que o A, além de gerar essa flexão da nossa parábola, quanto maior ele for, mais flexionada ela fica, mais fechadinha essa parábola fica, né? Mais íngreme se tornam as situações. Então, olha lá, x ao quadrado, deixa eu tirar as outras aqui para a gente conseguir ver. Ó. Ela está um pouco mais espalhada. Né? Se eu aumentar o valor de A, opa, ela estreitou. Se eu aumentar mais ainda, estreita mais ainda. Se eu aumentar mais ainda, ela estreita mais ainda. Tá? Então, algumas características também em relação ao nosso valor de A. Tá? Se o A for negativo, inverte a concavidade, inverte a flexão para baixo. Tá? Bom, essa parábola é uma parábola simétrica ao eixo y. Note que o eixo y divide essa nossa parábola exatamente ao meio. Tá?
A raiz dessa parábola, ela tem apenas uma, né? Note que ela tem apenas uma raiz, tá? Essa raiz é apenas este ponto, tá? Que inclusive é o vértice, tá? Então, esse ponto, além de ser o vértice, ele também é a raiz, né? x1, que nesse caso x1 vai ser igual a x2, ou seja, as duas raízes são iguais. Você tem duas raízes, mas elas são iguais. O vértice, neste caso, é um ponto de mínimo, né? E interessante também que este ponto, né, ele também é o y do vértice, né? Que é o nosso intercepto y, tá? Que é o valor de c, que é exatamente zero. Tá? Então, nessa parábola onde que você só tem o ax quadrado, né, você tem que esse ponto de vértice ele vai representar todos os valores, né, tanto de raiz, quanto de vértice, quanto intercepto y. Né? Ele é tudo localizado em apenas um local. Tá? Ou seja, quando a gente acrescenta algum x ou um b nessa expressão, ou c, é que vai gerar uma translocação. Né? Quando eu coloco 2x, por exemplo, essa parábola vai ser deslocada em relação ao eixo x. Tá? Se eu acrescento um c, ela vai ser deslocada, translocada em relação ao eixo y. Tá? Vamos pegar aqui para vocês darem uma olhada. Digamos que eu pegue 20x ao quadrado e acrescente a ela aqui mais 5. Tá? E vou pedir para que ele mostre. Note que nós teremos a parábola, só que ela vai estar localizada a 5, ou seja, ela teve uma translocação. Né? Essa parábola foi reposicionada a partir do 5. Tá? Se eu pego essa g de x, né? Aqui é 20x ao quadrado, eu coloco mais 3x, né? E vou pedir para ela representar aqui. Tem muito risco, né? Mas note que essa parábola ela foi deslocada para a esquerda. Né? Houve um deslocamento, uma translocação dessa parábola horizontal. Tá? Então, isso são algumas características em relação ao termo B e ao termo C. Né? O termo B gera uma translocação vertical, horizontal, e o termo C, uma translocação vertical, a mudança de posição dessa parábola. Tá? Então vamos deixar aqui, vamos só tirar o nosso print. Muito bem. Vamos inserir aqui o gráfico. Opa, tem que inserir o gráfico aqui. Tá? Então note aí mais uma vez que o GeoGebra ele é uma ferramenta muito forte, né, para que a gente consiga fazer certas interpretações das funções. Tá? Vamos lá, pessoal. Algumas conclusões, então, em cima disso. Né? Se o A for maior que zero, a concavidade da parábola está voltada para cima. Tá? E se o A for menor que zero, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, A maior que zero, voltada para cima. A menor que zero, voltada para baixo. Perfeito? Outras características, né? As raízes ou zeros de uma função do segundo grau são os valores que satisfazem a relação, ou seja, f de x igual a zero, ou seja, onde ela cruza o eixo x, e a gente pode obter este valor aplicando a fórmula de Bhaskara. Né? Nós temos aí o caso de uma equação do segundo grau. Tá? Então, no caso desta função, as raízes são menos 2 e 4, porque são os pontos onde ela cruza sobre o eixo x, e o intercepto é este ponto, e o vértice é este ponto. O vértice, nesse caso, é este ponto aqui. Tá? Então, algumas características já foram comentadas, sendo frisadas aqui. Tá? Bom, o número de raízes, né, quantas raízes essa nossa função do segundo grau vai ter, depende do valor de delta, né, do nosso discriminante. Lembrando, se o delta ele é maior que zero, ou seja, ele é um valor positivo, a nossa função ela vai possuir duas raízes reais e distintas. Tá? Se o delta for igual a zero, ela possui duas raízes reais, né, porém elas são iguais.
ou seja, uma única raiz real. E se o delta for menor que zero, ela não possui raízes reais, mas ela possui raízes complexas ou imaginárias. Tá? Então aqui nós temos algumas representações. Por exemplo, esse lado, sempre quando A é maior que zero, nós temos três possibilidades. Primeira possibilidade, se a gente tem uma concavidade para cima, A maior que zero e delta maior que zero, a nossa parábola vai ter este formato, né? Ela vai ter duas raízes, x1 e x2. Se nós temos concavidade voltada para cima e o delta igual a zero, a nossa parábola é voltada para cima e ela toca apenas um pontinho, né? Então x1 é igual a x2. Se o nosso A é maior que zero, concavidade voltada para cima, e o delta é negativo, ela é dita parábola flutuante. O que seria uma parábola flutuante? Ela não toca o eixo x, não quer dizer que não exista a parábola, tá? Ela existe, mas ela simplesmente não vai tocar o eixo x, já que ela não tem raízes, né? Ou seja, ela não tem valores que façam com que ela retorne o valor zero. Então ela não passa pelo zero em nenhum momento, tá? E o inverso acontece, né, para quando nós temos ali o A sendo negativo com cavidade para baixo, tá? Ou seja, se o delta é maior que zero, nós vamos ter duas raízes, porém a parábola vai estar voltada para baixo. Tá? Se o delta é igual a zero, ela vai tocar apenas uma vez o eixo x, mas ela está voltada para baixo. Tá? E se o delta for negativo, né, ou seja, e o A também for negativo, nós temos uma parábola voltada para baixo que também não toca o eixo x. Tá? Então, algumas relações importantes ali. E vamos falar do vértice, tá, pessoal? O vértice, né, como que eu disse anteriormente, ele indica a mudança de curvatura, tá? Ou seja, é o ponto extremo do nosso gráfico, né? Ou seja, o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, tá? De forma rápida, a gente pode conseguir calcular essas coordenadas desse vértice. Lembrando, olha, o vértice ele é localizado exatamente no meio entre as duas raízes, né? Ó, certinho no meio, né? Mas a gente pode obtê-lo da seguinte forma: x do vértice menos b sobre 2a. Então, se eu tomo o coeficiente b e divido ele por duas vezes o a, lembrando do negativo, né? Eu vou ter o valor do x desse vértice, né? E se eu faço menos delta sobre 4a, tá? Calculo delta, divido por 4 vezes o valor do A, a gente vai estar calculando o y do vértice, ou seja, o valor máximo ou o valor mínimo desta função. Tá? Então o y do vértice representa o valor de o maior valor ou o menor valor da função. Tá? E o x do vértice, o ponto, né, ou o valor em que ele ocorre. Então essas duas expressões aqui são valiosas ali para o nosso caso de estudo das funções do segundo grau. Tá? Então, no caso, com cavidade voltada para cima, o x do vértice representa um ponto de máximo, né? Ou melhor, um ponto de mínimo. Nós temos então um intervalo de decaimento e depois um intervalo de crescimento. Tá? Quando o nosso A ele é negativo, ou seja, com cavidade para baixo, nós temos um intervalo de crescimento, a função está crescendo, ela atinge o valor máximo, ponto de máximo, e depois ela decai. Tá? Então aqui a representação, tá? De forma geral. Concavidade voltada para cima, um ponto mínimo. Concavidade voltada para baixo, um ponto de máximo. É o que representa as coordenadas do x e y do vértice, né? Ou o vértice desta função, tá? Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui um ou dois exercícios. Deixa eu ver. Não, um exercício, tá? Relacionado à função do segundo grau, tá? Tomemos aqui então, a aquisição de um determinado produto importado gera um custo de $30. Uma análise de mercado foi realizada, identificando que se esse produto for vendido por X dólares, tá, as vendas serão de 180 menos X unidades por mês. Sabendo que o lucro é dado pela receita, ou seja, preço vezes a quantidade, menos o custo, tá? Determine o lucro máximo
mensal obtido na venda deste produto. Tá? Primeiro a gente precisa determinar a função que determina essa questão do lucro. Né? Então, primeiro, quem é a função custo? Né? A função custo de X. X unidades. Ele diz aqui que ele é um determinado produto importado gera um custo de $30. Mas ele não diz aqui se é por unidade. Né? Não fala nada se é por unidade. Né? Uma análise de mercado foi realizada identificando que se esse produto for vendido, bom, penso eu que seja $30 por unidade. Né? Então, se é $30 por unidade, nós teremos 30 vezes X. Tá? 30 vezes X vai ser o custo, né, que nós temos para esse produto. Tá? A receita R de X, ela vai ser dada pelo número vendido, né, no caso X, peças vendidas, vezes a quantidade. No caso, a quantidade, o enunciado nos diz que é 180 menos X, que é chamado de função demanda, né? Menos X. Ou seja, a nossa função receita, ela vai ser dada por 180x menos x ao quadrado. Tá? Ele quer saber o lucro, né? Como que o lucro é obtido? Lucro em função de x, ele é igual a receita menos o custo. Tá? Então, neste caso, a nossa função lucro de x, ela vai ser dada por 180x menos x ao quadrado, menos o nosso custo, que é de 30x. O que vai nos levar, então, a nossa função lucro de x ser algo em torno de 180x menos 30x, 150x menos x ao quadrado. Tá? Temos aqui a nossa função lucro. Vamos ver se eu consigo representar essa função lucro, tá? No GeoGebra. Vamos ver se ela não vai fugir muito. Né? Deixa eu vir aqui. Opa. Limpar tudo, não gravar. Então, vamos colocar aqui lucro em função de x é igual, perdão, 150x menos x ao quadrado. Tá? Essa função ela acabou ficando muito grande. Eu vou ter que mexer aqui na questão dos eixos. Cadê? Eixo X, eixo Y, colocar eixo X... Não quero travar. Eixo X de 1 para 200. Pronto. Agora fica um pouco mais visível, né, o que acontece com a nossa parábola. Então, note, tá, que esta curva... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Não, não dá. Né? Ou dá. Felizmente não dá. Tem que ser no clássico. Né? O que nós temos aqui, então? Tá, gente? Nós temos que se você tiver X unidades, deixa eu utilizar aqui algumas ferramentas, intersecção, por exemplo. Tá? Marquei. Vou pegar outra ferramenta aqui, ponto. O vértice, ele tinha mostrado o vértice para mim naquela hora. Tá aqui, ó, extremo, né? Ele marca este ponto extremo, que é bem aqui, né? Nós temos, então, localizado neste ponto, uma raiz, que é o x1, a segunda raiz,
que é o X2, o que elas indicam? Né? Indicam os pontos onde o lucro é zero, tá? E este ponto aqui em cima indica para a gente o lucro máximo, né? Porque é um ponto de máximo, já que a nossa função ela tem concavidade voltada para baixo. Note que esse ponto de máximo ele tem um valor de x do vértice, localizado aqui, e um valor de y do vértice, localizado neste ponto, né? Toda essa região acima indica regiões de lucratividade da empresa e essas regiões aqui, regiões de prejuízo da nossa empresa, onde o lucro seria, então, um lucro negativo, tá? Então, todas essas informações estão no gráfico, inclusive os pontos, né? Aonde que essas funções elas eram, tá? Elas eram, no caso, no 00 e no outro ponto no 150, que são as raízes dessa função, tá? E o terceiro ponto, né, que é o lucro, aqui no caso não está certinho, né? Este ponto ele é um pouquinho mais para cá, ele é na verdade o 75, né? Por que 75? Porque ele é o ponto médio, né? Então aqui é de 0 a 150, então o ponto médio é 75, tá? O valor que está localizado no meio. Tá? Então a gente consegue, através do gráfico, fazer uma interpretação dessa situação. Tá? Claro, através da função. Agora, ele quer que a gente determine exatamente o lucro máximo. O que é o lucro máximo? É o L, né? O valor de Y. Então, o lucro máximo, o LX máximo desta empresa, vai ser dado pelo Y do vértice. E o Y do vértice, ele vai ser dado por menos o valor de delta sobre 4 vezes o valor de A. Tá? Então, o nosso lucro máximo dessa empresa vai ser dada por... O que é o delta? Delta, vamos escrever aqui, né? Ele é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o valor de C dividido por 4A, lembrando que é negativo. Né? Então, menos o nosso valor de B é 150, então a gente vai estar fazendo 150 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, o nosso A é menos 1, tá? Menos 1. E o nosso valor de C é zero, ela não tem termo independente. Tá? Isso aqui dividido, então, por 4 vezes o valor de A, que é menos 1. Bom, 150 ao quadrado, 150 ao quadrado é 22.500. Tá? Então, a gente vai ter 22.500 negativo dividido por menos 4. Tá? Então, menos com menos vai dar mais. Nós teremos, então, que o lucro máximo vai ser igual a 5.625 dólares. Né? Mas quando que acontece? A pergunta não foi essa, né? Ele pergunta só qual é o lucro máximo. Mas quando acontece o lucro máximo? O lucro máximo acontece no x do vértice, né? E o x do vértice, ele é menos b sobre 2 vezes o valor de A. Né? Então, o nosso valor de B é 150, então teremos menos 150 dividido por 2 vezes menos 1. Nós teremos, então, menos 150 dividido por menos 2, negativo com negativo positivo, 75. Tá? Então, quer dizer que para 75 unidades, no caso. Né? Então, nós teremos que, para atingir os 5.625 dólares, é necessário que se venda 75 unidades. Importante, tá? Importante. Qualquer valor maior que 75 vai produzir um lucro menor do que o de 75, neste caso. Tá? Qualquer venda menor que 75 vai produzir um lucro menor que de 75. Ou seja, se você quer a maior lucratividade,
você deve vender no máximo 75 peças. Se você vender mais do que isso, você já está recebendo um lucro menor devido a esta expressão. Tá? Então, é importante tomar cuidado com essa análise. Tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês na compreensão de funções de segundo grau, tá? E aguardo vocês na nossa aula para a gente estar resolvendo problemas ali, discutindo e tirando dúvidas, certo? Grande abraço, fui!